tudo beleza com vocês? Conforme prometido... Oi, filho! Conforme prometido, eu vim hoje pra fazer o vídeo de teorias de WandaVision, aproveitando o gancho do quarto episódio que saiu hoje de manhã. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega! Esse quarto episódio acabou dando pra gente várias aberturas, várias possibilidades de novas teorias, então eu vou usar ele como principal gancho pra desenvolver as teorias de hoje. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês seguirem no Insta, se inscreverem no canal, curtirem e comentarem, tá? Não esquece também de compartilhar com seu amigo que também está obcecado por WandaVision. Então, galera, esse vídeo vai ser um vídeo de teorias e também um vídeo meio que analisando o episódio 4, que foi o episódio que até agora foi o mais, como é que eu posso dizer, esclarecedor da série. WandaVision, desde o seu primeiro episódio, apresentou um núcleo de humor, mas sempre com alguma pitadinha de suspense, uma situação meio perturbante, algumas situações perturbantes, então a gente sempre soube que tem algo de errado lá. A gente sabe que o Visão tá morto e a gente sabe que o que tá acontecendo na série realmente está acontecendo, seja por meio de ilusão, bom, enfim, a gente não sabe como tá acontecendo especificamente, mas a gente sabe que está acontecendo. Ou seja, como diabos existe uma realidade que se passa no passado, em preto e branco, depois em colorido, e pior, que envolva terceiros que não sejam apenas a Wanda e o Visão? Quem são aquelas pessoas? Elas sabem o que tá rolando? Quem é que tá criando tudo isso? Nesse quarto episódio a gente teve algumas respostas com relação a isso que a gente vai falar a seguir. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que o núcleo forte da série e da Wanda são os mutantes, tá? São os X-Men. Então não seria de se surpreender que boa parte das teorias envolvesse os mutantes e o núcleo deles. A primeira teoria que a gente vai desenvolver aqui é como os vizinhos podem estar relacionados à trama. Vamos começar pela personagem mais polêmica, a Agnes. Ela sempre foi uma personagem bem presente desde o início e vamos dizer que um tanto quanto enxerida. Logo no começo da série ela encontra a Wanda, fica lá se gabando com relação à relação dela com o marido dela, ensina a Wanda, tenta direcionar ela sobre como ser uma mulher incrível, excepcional. Meio que dá uma de tutora, sabe tudo. Mais do que isso, nos outros episódios ela também age como uma tutora. Isso a gente pega principalmente na cena em que ela fala que a Wanda tem que agradar a Dory, que é a manda-chuva de Westview. Ela dá instruções à Wanda, ela ensina como a Wanda deve se portar, ela ensina quem a Wanda deve surpreender. Mas tá, qual é a brisa da Agnes então? Aparentemente ela sabe o que tá rolando, principalmente pelo fato dela estar direcionando a Wanda. Isso sem falar que no episódio de hoje a SWORD não conseguiu identificar a Agnes como uma moradora de Westview. Eles não conseguiram fazer uma ligação de quem realmente a Agnes é. A teoria é de que Agnes seja, na verdade, Agatha Harkness. Agatha Harkness é uma bruxa nos quadrinhos, ela se mostra muito importante na trajetória da Wanda. Ela serve como um tipo de mentora que ajuda a Wanda a desenvolver seus poderes. Tá, e daí? Nos quadrinhos, o arco que envolve Wanda, Visão, Agatha, Gêmeos e derivados, assim como o que tá rolando na série, é um arco que também envolve um personagem importantíssimo, que é o demônio Mephisto. O Mephisto é um dos vilões mais renomados, mais conhecidos nos quadrinhos. E a introdução dele na Marvel é de extrema importância. Se ele realmente tá introduzido aí em WandaVision, cara, é uma hype completa, assim. E honestamente, pra mim, o porquê que ele deve estar envolvido nessa brisa. Eu posso estar muito errada, mas eu não acho que a Wanda tá criando tudo sozinha. Eu acho que ela tá tendo a ajuda de alguém. Alguém tá contribuindo pra criar toda aquela ilusão louca. Eu acho que tem mais gente por trás disso, inclusive o Mephisto e a Agnes, que podem estar trabalhando juntos. Há inúmeros indícios de que o Mephisto e a Agnes estão trabalhando juntos nessa. Um pequeno elemento que confirma isso foi uma ocasião que rolou no segundo episódio, em que a Bev, uma das vizinhas, ela comenta: o demônio está nos pequenos detalhes. E aí a Agnes vai lá e responde num tom de brincadeira: bom, esse não é o único lugar que ele está. Sobre o Mephisto em si. Por ser um grande personagem, a teoria é de que ele já apareceu. Uma das possibilidades é de que ele seja a Dory, a responsável por mandar em Westview. Essa possibilidade se fortalece com o comentário da Agnes sobre a Dory, falando pra Wanda que a Wanda tem que agradar a Dory. A Dory é o personagem que tem que ser servido, que tem que ser agradado. Essa bajulação implica na Agnes talvez ser realmente a ajudante do Mephisto e o Mephisto realmente ser a Dory. A outra possibilidade é de que o Mephisto seja o tão falado marido da Agnes, que ela sempre comenta, acho que é Ralph o nome dele, comentou no primeiro episódio, comentou sei lá quando, falando do marido, pipipipopopó.
Acontece que o marido nunca foi visto, né? E todo mundo na vizinhança é visto, menos o bendito marido. De qualquer forma, é importante não excluir a Dory das possibilidades, porque a gente já viu que a Dory e a Agnes foram duas personagens que não foram identificadas pela SWORD. Elas não foram identificadas como moradoras de Westview, elas não tiveram suas verdadeiras identidades confirmadas, então a gente já sabe que esses dois nomes são muito importantes pra trama. Bom, gente, tendo estabelecido tudo isso e tendo atribuído uma grande importância pro Mephisto, qual seria o papel dele em WandaVision? O que a gente pode esperar dele? O demônio tem relação direta com os filhos da Wanda nos quadrinhos. Eu imagino que isso vai ser adaptado na série. A gente vê que o universo cinematográfico da Marvel não segue o que rola nos quadrinhos à risca. Sempre tem algumas alterações. Eu acredito que a Wanda vai fazer um pacto com o Mephisto pra tornar os filhos dela reais. E ao invés de torná-los reais, o Mephisto vai lá e rouba os mutantezinhos pra ele. É uma possibilidade. Agora vamos partir pro episódio 4 e em como tudo que foi apresentado nele afeta na nossa cadeia de teorias. Uma pontuação rápida aqui, tá? Isso não é teoria, é só uma coisa que eu queria acrescentar. Eu queria destacar o quão imprescindível e o quão necessário era sentir o impacto, ver o impacto do estalo do Bruce Banner no mundo real. Cara, a gente vê exatamente o que aconteceu depois do estalo, as pessoas voltando, o quanto isso foi caótico. Foi tão caótico quanto metade do mundo desaparecer, foi metade do mundo reaparecer. Eu demorei pra entender o que tava acontecendo, eu tava me sentindo os personagens, eu tava perdida, tava tudo caótico. Esse impacto era necessário, esse impacto foi zero trabalhado em Homem-Aranha Longe de Casa. Isso foi um erro drástico, tinha que ter sido abordado e eu tô mais do que feliz de ter vivenciado isso, vivenciado a angústia, ter sentido o caos que foi, assim, imprescindível e genial. Gente, meu cachorro não para quieto, eu acho que ele vai ter que ser obrigado a fazer parte do vídeo, né, filho? Bom, vamos lá. Sabemos que a Wanda tá por trás disso, a gente já tinha essas... Tô conseguindo levar a sério. Filho, não vai dar, desculpa. Eu vou deixar ele aqui, vocês se importam? Bom, vamos lá, a gente já sabia que a Wanda tava por trás de toda a situação. Eu, particularmente, acho que tem mais gente envolvida, mas enfim, isso tudo a gente tá descobrindo mais porque a SWORD tá fazendo investigações. Por sinal, eu tô amando essa situação de investigações. Eles estão parecendo a gente, estão parecendo os fãs, escrevendo na lousa, teorizando, um perguntando pro outro. Sim, eu tô me sentindo uma agente da SWORD na minha casa. Mais do que isso, eu gostei muito do elemento de ter pego personagens coadjuvantes do universo cinematográfico da Marvel e ter juntado todos eles nesse episódio. Eu senti como se fosse um Avengers Assemble de coadjuvantes. Eu até li isso num lugar, eu li, tipo, foi um tipo de Avengers Assemble. E eu fiquei super emocionada, porque foi realmente assim que eu me senti. A própria investigação da SWORD fez com que eu incluísse mais elementos na minha própria investigação. A principal foi a nota que o Wu escreveu na lousa sobre por que um hexágono. Antes de adentrar nessa questão do hexágono, eu preciso citar outra teoria para manter a linearidade, tá? Então vamos guardar essa questão do hexágono para um pouquinho mais tarde. Agora vamos trazer à tona uma das cenas mais pesadas da série, e se me permitem dizer, uma das mais pesadas do universo cinematográfico da Marvel inteiro, a cena em que o Visão entra na casa e a Wanda, ela perde por um minuto a capacidade de ilusão dela e ela vê o Visão como ele realmente é, um cadáver, morto. Isso acaba respondendo pra gente uma das perguntas mais emblemáticas que a gente tinha. O que tá rolando com o Visão? Ele está vivo? Ele está morto? Aquilo é uma ilusão? O que é aquilo? Aquilo é o cadáver do Visão. A Wanda está usando o cadáver do marido como boneco fantoche pra fazer parte do teatrinho dela. Isso parece muito pesado pra uma série da Marvel? Talvez. Mas a gente tem que lembrar que WandaVision tem relação direta com os acontecimentos de Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. E o Doutor Estranho 2 foi considerado o primeiro filme de terror da Marvel. Ele foi confirmado como um filme de terror. Então assim, eu não duvidaria nada que eles estejam já introduzindo em WandaVision esse clima mais de terror, de suspense, perturbante mesmo, pra já chegar nos eventos de Doutor Estranho e pá, já dar um terror total. Vocês ainda estão com dúvidas? Eu vou lançar mais algumas coisinhas aqui pra ver se vocês mudam de ideia. Assim que a galera da SWORD vê o Visão, o chefão lá,
ele vira e pede para um transporte voltar para os headquarters, para o quartel-general. E por que isso foi feito com tanto imediatismo assim que o Visão foi visto? A questão é a seguinte, onde está o cadáver do Visão? Onde ficaria o cadáver do Visão? Cara, por uma questão de noção, assim, uma questão de estudo também, eu acredito que o cadáver tenha ficado ou com a SHIELD ou com a SWORD. Por isso que houve esse imediatismo quando ele foi visto. As pessoas, a galera da SWORD quer confirmar se realmente o cadáver do Visão continua sob responsabilidade deles, ou da SHIELD, ou seja lá sob quem esteja a responsabilidade do cadáver, o corpo. Então, provavelmente essa chamada de volta para o quartel-general foi para confirmar onde está o corpo do Visão. Outra coisa muito estranha foi o que aconteceu no final do terceiro episódio com os vizinhos. A gente já sabe que os vizinhos são meio pirados, eles têm uma pegada meio bizarra, mas assim, rolou um diálogo entre o Visão, Agnes e Herb. E foi um diálogo bem peculiar, se me permitem dizer. Foi uma parada assim. Eles separam que a Geraldine, ela é um tipo de impostora, um tipo de forasteira, uma pessoa que não mora, que não é da vizinhança. Provavelmente porque ela tem um elemento que se difere deles. E eles estão comentando dessa questão da Geraldine. E o Herb vira e fala, bom, ela veio aqui porque todos nós estamos... E deixa a frase no ar. Estamos o quê, irmão? E aí o Visão até vira e fala, estamos o quê? E ninguém responde. Estamos em uma ilusão? Estamos presos? Ou talvez estamos mortos? Stop it. Se o Visão está sendo usado como uma marionete, por que diabos todos que estão lá também não estariam sendo usados como marionetes? O que faz com que todos ali não estejam mortos também? Se eles todos estiverem mortos, se a vizinhança inteira estiver morta, isso pode ter sido por obra da Wanda. Isso seria uma introdução absurda dela como um tipo de vilão. Ou, como eu falei anteriormente, o Mephisto está envolvido nessa história inteira e ele que foi responsável por matar todo mundo sem dó. Em suma, a problemática aqui é que provavelmente todos estão mortos. Tendo estabelecido que o Visão está mortinho da Silva, a gente faz a introdução a toda aquela discussão do hexágono. A forma de hexágono está extremamente presente na série, em abertura, em encerramento. Como o Wu falou, é a forma do campo de força que tá Westview. Aparece aquele apicultor na série nada com nada, mas remete a favos de mel, que tem um formato hexagonal. Enfim, quais são as possíveis respostas dessa presença tão forte dessa forma geométrica? A primeira remete novamente ao Mephisto, que seria o fato de que o hexágono tem 6 lados. Isso remeteria ao número 666, 666, que é o número da besta, o número do demônio. Defisto é um demônio. Mephisto é um demônio e seria uma remissão a ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Particularmente, eu não acho que seja uma coisa tão fraca a questão do hexágono. Só remeter ao número 6. Então, pra mim, a teoria mais plausível é que a forma hexagonal esteja fazendo uma referência direta à Joia da Mente. A Joia da Mente, na testa do Visão, está em formato hexagonal. Então, todas essas formas que aparecem nos episódios, que aparecem na série, estão sendo referência direta à Joia da Mente. Essa é uma possibilidade que cai muito bem, até porque no trailer 2 de WandaVision, aparece uma cena em que a Wanda parece que ela tá recriando a joia. Parece que ela tá tentando refazer a joia e até rola uma explosão, não dá pra entender direito o que rola. Mas talvez tudo que esteja rolando, tudo que tá rolando em Westview, seja um tipo de ritual pra Wanda conseguir recriar a Joia da Mente e trazer o Visão de volta. Talvez tudo se resuma a isso. A questão do ritual talvez eu tenha meio viajado, mas é porque eu fiz umas pesquisas e eu vi que hexágonos são usados em rituais, então talvez tenha alguma relação aí, ou não. Eu só não tô entendendo direito como é que funciona a cabeça do Visão nessa história inteira. Como é que funciona o livre-arbítrio dele? Nós vimos no primeiro episódio que no jantar com o chefe do Visão, o chefe começa a engasgar e o Visão só se movimenta pra ajudá-lo quando a Wanda pede pra ele se movimentar. Quando a Wanda fala pra ele fazer alguma coisa. Enquanto a Wanda não fala nada, o Visão também não faz nada. É como se ela fosse a patroa. Mas ao mesmo tempo a gente vê que ele tem indagações, ele tem pensamentos próprios. A gente vê no final desse último episódio, por exemplo, que ele questiona a Wanda. Ele vira e fala, a gente pode sair desse lugar. Desse lugar que parece um tipo de afterlife, um pós-vida da Wanda, né? Com todos os mortinhos lá. E a Wanda discorda dele, não é um pensamento dela aquilo lá. Ela vira e fala, essa é a nossa casa agora. E o Visão responde com, você tem certeza? Do tipo, você tem certeza que você quer viver com esse bando de mortos ao invés de viver no mundo dos vivos?
Ai, gente, eu sou muito pirada, né? Mas enfim, eu ainda tô tentando entender como é que funciona a cabeça do Visão e o livre-arbítrio dele nessa série inteira. Qual é o papel dele, o que ele tá fazendo lá. Na verdade, eu ainda tô tentando entender várias outras coisas. Essa série tá doida demais. Em suma, pessoal, essas são as teorias que eu quis trazer, dividir, contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e sintam-se à vontade pra comentar, me xingar, falar o que vocês quiserem, concordarem, discordarem, comentarem as suas próprias teorias. Os comentários são de vocês, é a parte de vocês pra conversar comigo e entre vocês. Como eu falei no começo do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e engajar. E é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos.